Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre os atributos de Deus, os atributos divinos, né? E para iniciarmos, vamos falar primeiro sobre revelação divina. O que seria revelação divina? Revelação, né, o nome já fala, é a forma como Deus se revelou ao mundo, né? E como ele revelou o conhecimento dele, né? O conhecimento dele de ser Deus, ele revelou isso ao homem, né? Revelou isso ao ser humano. E na teologia, existem dois tipos de revelação. É a chamada revelação geral e a revelação especial, né? É também revelação natural ou revelação sobrenatural, né? Vamos falar de cada uma delas. A revelação geral, ela está respaldada lá no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 19, que eu vou colocar aqui. Diz assim, no verso 19: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modos que elas são inexcusáveis. Está dizendo aqui, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram. Aqui, então, em Romanos 1, fala, né, respaldado essa ideia da revelação geral, né, ou revelação natural, que Deus, o que seria? Deus se revelando por meio da sua criação, por meio da natureza, né? E você vê aqui dizendo que Deus, que o ser humano, ele percebe a Deus na sua criação, né? E Deus, ele permitiu isso ao ser humano, o ser humano conhecer ele por meio da criação. Só que, né, o ser humano, com a sua dureza no coração, acabou, ao invés de adorar a Deus, acabou fazendo a própria criação como Deus, né? Como a gente vai ver mais para frente. Então isso é a revelação geral, né? Revelação que Deus dá por meio da sua criação. E algo que ficou famoso, né, dentro desse assunto que estamos falando sobre revelação geral, foi o fator Melquisedeque, né? Esse nome dado por um autor, né, ele escreveu esse livro, O Fator Melquisedeque, chamado Don Richardson. Ele é um missionário canadense, né? Ele fez missões, evangelizou várias tribos, né? Ele deu esse nome por causa de Gênesis, né, no livro de Gênesis 14. Vou colocar aqui, Gênesis 14, verso 18, que diz assim: Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Né, dizendo, ele fala fator Melquisedeque, porque assim, né, como a gente estudou sobre cosmovisão, né, do monoteísmo, e diz que, né, a gente sabe que a ideia do monoteísmo veio com Abraão, né, com Abraão trazendo a ideia, a religião abrâmica. Só que no próprio texto de Gênesis 14 aparece esse Melquisedeque, que fala que era sacerdote de Deus Altíssimo, né, El Elyon, né, o Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque usa essa passagem dizendo que povos que, mesmo não tendo contato com o Evangelho, assim como esse Melquisedeque, né, que não teve a mesma revelação de Abraão, mas ele já conhecia Deus anteriormente, povos também teriam essa revelação de Deus. E ele mostra várias tribos, ó, vou mostrar uma aqui, ó. Ele fala aqui, ó, dos Santal, ó, Santal, ó, ele fala aqui, ó, há muito tempo atrás, segundo, aqui falando, né, esse Colin, que era o missionário, ele falando, ó, Takur-Jiu, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem, olha, né, Adão, aí, ó, aí ele fala na tribo deles é Harã, e a primeira mulher é Aio, e colocou-os bem longe na região oeste da Índia, chamada lá Iriri Pipiri, né, parecido, né, como na narração de Gênesis, que fala que colocou o homem, né, no jardim do Éden, o homem e a mulher. Ali um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Olha, Harã e Aiô se embriagaram com a cerveja e dormiram, acordar e souberam que estavam nus e tiveram vergonha, viu? E olha que interessante, povos lá da Índia que tinham algumas histórias, né? Algumas histórias sobre a criação, né, dos seus deuses, sobre os deuses da criação da humanidade e narrando similar à narrativa que Gênesis dá, né, da criação de Adão, Eva, né, do Jardim do Éden. Olha lá, tem Lita, né, que seria a serpente. E você tem outro também, ó, aqui, ó, muito interessante, dos povos Karen, ó, e ele fala muito interessante, olha o nome do Deus que eles falam, Iawa, quase, né, Jeová, olha interessante. Ele fala, Yah formou originalmente o mundo, ele criou o alimento e a água, ele criou o fruto da tentação, deu ordens detalhadas a Mucal e enganou duas pessoas. Ele fez com que comessem o fruto da árvore da tentação
e eles não obedeceram, não creram ao comerem o fruto da tentação, tornaram-se sujeitos à doença, ao envelhecimento e à morte. Olha que interessante. Povos, né, essa questão da Birmânia, são povos que nunca tinham contato com o evangelho, mas eles têm narrativas parecidas, né, com a criação do Gênesis, né, não tiveram contato com a narrativa do judaísmo, mas e o Dom Richardson vem falando, e não só esses, né, eu mostrei uns aqui, mas tem vários. Então, né, isso faz parte da revelação geral, né, você tendo aí a confirmação de que Deus, ele revela, Deus se revelou por meio da sua criação. E tem a revelação especial, né, que a revelação especial, ela se dá por meio das escrituras, né, da própria Bíblia, né, a revelação de Deus, como a gente tem, né, vê na Bíblia, e por meio dos milagres também, né, uma cura milagrosa, né, você vê buscando a Deus e você tem a cura, né, isso é a revelação especial. Uma coisa também que é muito interessante é que foi o Martim Lutero, isso mesmo, da Reforma Protestante, né, que ele discutiu dois nomes, né, que também na teologia se fala, que é o Deus abscônditos e o Deus revelatus, né? Esse abscônditos, né, por causa de Isaías 45, né? No livro de Isaías 45, vou mostrar aqui, no livro de Isaías 45 aparece aqui, ó, falando, né, por causa dessa passagem aqui, ó, no verso 15, verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus Israel, o Salvador. Então, né, o Deus, em latim, Deus abscônditus, né? Então, Deus revelatus, Deus que se revela, e Deus abscônditus. Esse termo, né, o Lutero, ó, ele expôs seus pontos de vista sobre o Deus abscônditus em uma obra latina chamada De Servo Arbitrio, no século XV, mas ele já havia sugerido essa ideia em suas palestras sobre Salmos, ó. Ó, em suas palestras sobre Salmo, a teologia do Deus revelatus, originou-se para abordar a preocupação de que se Deus existe, ele não deixou sua existência suficientemente clara. Ó, o termo Deus revelado pode ser encontrado nas obras de Lutero, teses de Heidelberg e sobre a escravidão da vontade, né, que é servo-arbítrio. Né, e o que seria esse Deus abscônditos e o Deus revelatus, né? O Deus abscôndito, que Lutero quer dizer, né, é o Deus que, assim, a gente conhece a Deus, o pressuposto a gente conhece a Deus porque ele se revelou, mas ele se revelou da maneira que a gente pudesse se achegar e pudesse conhecer a ele. Mas ele mesmo a gente não pode conhecer na sua total grandeza, né? Assim, Deus, ele é insondável, ele está além né, da capacidade do ser humano compreender ele. Então, o que a gente compreende quando a gente fala de atributos, né, a gente está entendendo só aquilo que foi revelado por Deus, mas Deus, a gente não pode compreender ele na sua grandeza, né? Não tem como, nós somos limitados para isso, né? Então, ele é o Deus abscônditos, né? Lutero falava, né, que os homens usam máscaras para se esconder, mas Deus usa máscara para se revelar, porque Deus é tão grandioso que a gente não tem como, né, nos achegar a Deus se ele não diminuir seu poder, né, e de uma forma assim, ficar parecido com a gente. E aí entra o Deus revelatus, né, que ele fala até da teologia da cruz, uma teologia do Lutero, que é, né, Deus se revelando em forma de homem, né, morrendo na cruz, um Deus que sofre, um Deus, né, mais humano, que a gente pode se achegar, né, um Deus que a gente consegue ter contato. Entendeu? Então isso é o Deus abscônditos e o Deus revelatus. E essa coisa que estamos falando de Deus, né, dessa coisa de a gente não poder mensurar Deus, saber quem é Deus, isso tem um nome já muito antigo que é chamado de teologia catafática e teologia apofática. Vamos entender isso. Vamos lá, primeiro o catafático, vem da palavra grega katafás, que significa afirmação, vindo de catar, um intensificador, fanar, falar, né? Tem a ver com positivo, ou seja, é aquilo que a gente pode falar de Deus, né? Por exemplo, a gente pode falar da onipotência, da onisciência, da onipresença. Por quê? Porque Deus nos revelou isso através da sua palavra, a gente consegue falar isso. Mas a gente pode falar da onipotência de Deus e da onisciência, assim, só daquilo que ele revelou, mas a gente não pode falar o que é a onipotência de Deus. Por exemplo, a gente denomina onipotência, né? Igual a gente chama Deus, a gente fala Deus, a gente dá um apelido para ele, né? A gente, igual como a gente aprendeu nos nomes, a gente dá alguma coisa que faça sentido para a nossa realidade, mas Deus não se nomina, né? Deus não tem como a gente dizer o quão ele é poderoso, o que ele sabe, o que ele não sabe, entendeu? Então, aí entra a teologia apofática. Ó, aqui, né? Apofática, ela vem
vem de apófasis, ó, que significa negação, por isso fala teologia da negação. Quer dizer isso, que Deus é incognoscível, né? Deus é inalcançável, né? Você tem isso, ó, no livro de Isaías 55, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, Isaías 55, ó, que vem dizendo, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ó, você tem lá em Romanos 11, ó, aqui, ó, dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória, pois a ele eternamente. Amém. Então entra nessa coisa, né? Que Deus é incognoscível. Deus é... Não tem como a gente mensurar Deus, né? Conhecer Deus. Né? Então assim, a gente conhece de Deus a teologia catafática. A gente conhece de Deus aquilo que ele nos permitiu se revelar. Mas na teologia apofática, aquilo que ele se revelou não é a totalidade de Deus, não é tudo aquilo que Deus é. Né? Porque Deus não tem como mensurar, dizer o que Deus é. Porque Deus é, ele é algo além do que a gente pode imaginar. Né? Ele é incognoscível, ele é inalcançável. Né? Então você tem aí. E essa teologia da catafática, apofática, né? Ela começa com o pseudo Dionísio Areopagita. Né? É interessante, né? Ele é do século V depois de Cristo, né? Ele, esse pseudo Dionísio, o nome já fala pseudo, mas por quê? É porque ele, quando escreveu seus livros, ele tomou o nome de um personagem da Bíblia, né? Por causa por esse Areopagita, que foi nessa passagem aqui lá no Areópago, onde Paulo está discutindo com os filósofos, e ele prega, né? O Jesus prega a ressurreição. E aí, no verso 34, diz que umas pessoas se converteram. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio ou Areopagita. Aí, esse autor, ele, né, ele nos seus escritos, né, que fala nos seus corpos areopagíticos, ou corpos dionisíacos, ele se denomina esse Dionísio Areopagita aí. Só que, né, não tem como, né, não bate com as datas, né? Então, ninguém sabe quem é esse verdadeiro autor. Aí ele, né, ele é um dos mais expoentes, né? Assim, a teologia apofática, ela já é bem antiga, né? Já, assim, tem vários autores, até o Fílon de Alexandria, né, já vem falando sobre essa coisa, né, de Deus incognoscível, né, dessa coisa apofática. Só que um que realmente traz essa palavra, né, apofática, introduz esse termo na teologia, é o Proclus, né? Ele é um filósofo neoplatônico, né? O neoplatonismo não dá, é uma coisa meio complicada de falar, mas é tipo uma releitura da explicação das filosofias do filósofo Platão, por isso que neoplatonismo. E ele, né, coloca aqui, ó, através da analogia, que é através de negações, ó, de tom apofasium, aqui, ó, então ele introduz essa coisa essa palavra apofática. E o Dionísio bebe dele também, né? Ele estuda ele se baseia nessas coisas de neoplatonismo e ele fala, né? Então ele usa, por isso ele usa muito esse termo apofático, né? E ficou famoso com ele. Então, gente, é isso. Essa é o início, né? Pra gente começar a falar sobre os atributos divinos. Aí aguardem o próximo vídeo, né? Vamos falar provavelmente sobre antropopatismo e antropomorfismo. E vamos aguardando aí, né? E não vamos parar. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.